Senhoras, senhores, senhoritos, senhoritas, seres humanos e demais habitantes desse plano terreno, eu continuo gravando a aula, ao invés de olhar em direção à câmera que está desse lado aqui, eu fico olhando para cá, que é onde está a tela. Aí eu passo abestalhado, fico falando assim, olhando assim, parece que eu tenho uns olhos tortos, né, gente? Mas não, vocês entendam que eu tô olhando pra cá. Era pra ser pra cá, aqui, ó, tá? A câmera tá desse lado aqui, então eu poderia estar olhando pra cá assim, mas a câmera tá justamente aqui, tá? Essa aula é direcionada para os alunos do 8º ano do Colégio Alfenício Freire, disciplina História. E a gente começa ali a partir da página 172 nessa aula, dando continuidade lá à sociedade política nos tempos de Pedro II, também conhecido como Pedro II, Pedro de Alcântara, Dom Pedro II. E a gente começa na página 172 falando sobre a Revolução Praieira, que é o seguinte. Hoje a gente deve seguir até a página 176. Era Mauá, a gente continua na próxima página, isso aqui vai no real. Enfim, no início do segundo reinado, a tradição liberal e republicana pernambucana voltou a se manifestar. Embora Pernambuco enfrentasse há décadas constante queda nas exportações de açúcar, lembrando que Pernambuco, juntamente com São Vicente, foram os dois principais polos exportadores, produtores e exportadores de açúcar, de cana-de-açúcar, né? Continuava a ser uma das mais importantes províncias do Nordeste brasileiro. No entanto, a longa crise econômica provocava tensões e conflitos sociais. Nessa mesma província, que foi palco da Revolução Emancipacionista de 1817, que pretendia o fim do domínio português e a adoção do regime republicano, e da Confederação do Equador, em 1824, na qual o regime republicano era definido como opção para acabar com o poder moderador e com o autoritarismo de Dom Pedro II, ocorreu a Revolução Praieira no ano de 1848. Lembrando que a Revolução Emancipacionista é aquela Revolução Pernambucana, né? E a ideia da Confederação do Equador foi aquela ideia em que a província de Pernambuco buscava se unir com as demais províncias do Nordeste para conseguir a proclamação da República do Nordeste, basicamente a transformar o Nordeste em um país republicano lá com todos os estados pertencentes ao Nordeste, né? Só que isso acabou não dando muito certo porque alguns estados não queriam manter esse tipo de discussão por receio das perdas que teriam em relação a esses benefícios, em relação a alguns privilégios dados pela presença do Estado monárquico como poder central, né, do país. O clima de descontentamento na região começou anos antes, em 1842, quando um grupo de liberais, como sempre eles, os liberais, radicais, fundou um partido político local, o Partido da Praia. Sou praieiro, sou guerreiro. Não, essa música não. Seus membros criticavam a alternância do poder entre partido liberal e conservador e o controle da política pernambucana pelos latifundiários. Então, ó, você lembra que eu tinha falado também na aula passada sobre a existência de setores mais progressistas dentro do próprio Partido Liberal. Então, um desses setores progressistas lá do Partido Liberal de Pernambuco, eles se transformaram em dissidentes e fundaram um novo partido, que era o Partido da Praia. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam putos da vida já com essa ideia da alternância de poder entre liberais e conservadores, porque basicamente as decisões estavam sendo as mesmas, então estava tudo sendo a mesma porcaria. E eles estavam já arretados com isso, né? Por conta disso, uma outra questão que eles estavam discutindo era
essa ideia da manutenção do poder local sempre nas mãos dos latifundiários. Isso fazia com que a população mais pobre se lenhasse, né? Não tivesse direito a basicamente nada, era só exploração, exploração, taca-lhe pau em cima desse povo pobre. Então, a desigualdade social estava lá, o pouco concentrado na mão dos grandes latifundiários e a base da sociedade, aquela parte enorme da sociedade, de trabalhadores livres de escravos, cada vez mais rogando a Deus, pedindo a Deus para que as coisas melhorassem. Se eu fizer isso, gente, é porque assim, aqui é a mão de pedir a Deus, aqui é para dar porrada, tá? Então, entendam, tá? Não tô fazendo gesto obsceno não, viu? Só para deixar bem claro para vocês isso. Então, eles divulgavam pesadas críticas à concentração de terras nas mãos de poucos, como existe até hoje, né? E a escravidão. Nos jornais A Voz do Brasil, A Voz do Brasil, que é diferente do que rola no rádio hoje em dia, tá? Tem A Voz do Brasil. E o Diário Novo, atingindo as poderosas famílias Cavalcante e Albuquerque Maranhão, que tinham poder político local. Se vocês conhecerem algum Cavalcante ou algum Albuquerque ou Maranhão, tal, já sabe que essa pessoa é um burguês safado, viu? Então, veio das famílias ricas aí, de lá em Pernambuco. Se eles são pobres hoje em dia, você aponta o dedo da risada deles, viu, gente? Só brincadeira, não façam isso com coleguinha. A agitação social na província tomou corpo com o descontentamento dos setores populares contra a profunda desigualdade social entre o povo e os latifundiários, a miséria e o desemprego. Tudo isso que eu já falei, né? Eles formavam a base da sociedade, enquanto os grandes latifundiários, que eram uma quantidade mínima dentro da sociedade, arrecadavam cada vez mais dinheiro, aumentando essa desigualdade social. Ao povo nada, à elite tudo. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E no futuro todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. As meninas. Bom, se bom, se bom, bom, bom. Bom, se bom, se bom, bom, bom. Então, professor, você é maluco, sou? A dificuldade de acesso à terra também era criticada por eles, pois grande parte das terras férteis pertencia aos produtores de açúcar, o que restringia a agricultura de subsistência. E aí, novamente, é importante a gente falar. Vocês lembram das sesmarias? Vocês lembram das capitanias hereditárias? Lembra que, na verdade, foi o próprio governo que era dono dessas terras e acabou distribuindo elas entre famílias ricas, o pessoal que vinha de lá de Portugal, chegava aqui no Brasil, eles falavam: tome essa terra para você. Simplesmente era o governo dando terras para pessoas que já faziam parte de famílias ricas de Portugal. Chegaram aqui, continuaram sendo mais ricos, doando terras. Eles recebiam terras dadas pelo Estado, privilegiando então sempre as mesmas pessoas, as mesmas famílias, pessoas que já eram ricas. Enquanto isso, a população pobre rogava a Deus e queria dar porrada, né? Então, aí, ó, essa desigualdade social, novamente, entre povo e latifundiário. As terras mais férteis que rolavam em Pernambuco, na Bahia, em Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e tal, elas acabavam sendo concedidas a essa galera, esses latifundiários, e aí eles utilizavam somente a monocultura para poder plantar cana-de-açúcar para exportar. Enquanto isso, a grande parte da população, quando tinham acesso a algum pedacinho de terra, eles tinham que dividir entre eles e utilizar cada pedacinho que eles tinham lá para a sua própria subsistência. Então, era basicamente você ter só para plantar, colher, comer e sobreviver.
não tinha condição nenhuma de ter uma pequena melhoria de vida, porque sobrava muito pouco para eles pegarem e conseguir vender no mercado. Vender nas feiras livres, no caso. Já os grandes latifundiários tinham lá terra com mazorra, plantando cana com mazorra, ficando rico com mazorra e mazorra. Comerciantes brasileiros queixavam-se do fato de os portugueses deterem a maior parte do comércio varejista de Pernambuco. Esse monopólio favorecia a elevação dos preços de alimentos e de outros gêneros de primeira necessidade. Gente, deixa eu dizer uma coisa que é sensacional. Não, que é sensacional não, mas que a gente pode fazer uma comparação em relação aos dias de hoje também. Por que o arroz está tão caro? Por que o algodão está tão caro? Porque a gente faz grandes campos de produção de um determinado alimento. Soja, por exemplo, né, que o Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo, se não o maior. E aí, esses grandes latifúndios, esses grandes campos, pertencem a poucos grupos. Não necessariamente a pessoas, mas a grupos que trabalham com essa exploração, com essa venda. Tipo, a Camil, por exemplo, que é uma fábrica de arroz, né? De envasamento, esqueci o nome, envasamento de arroz, de produtos. A Camil, ela é dona de diversas fazendas. Tipo, fulano mora naquela fazenda, só que na verdade foi a Camil que comprou a fazenda e ele tá ali só como responsável. Então, faz meio que uma troca. Eles são donos dali, aquela pessoa, ela trabalha para a Camil, basicamente só para tomar conta da fazenda, e 80% da produção, do faturamento em relação àquela produção vai para a empresa, não para a pessoa. E aí, quando existe esse monopólio, quando esses grandes produtores, eles geralmente se juntam para poder vender para fora, vender para alguém, eles têm um monopólio do setor. É uma ideia de oligopólio, claro, de vários assim, mas que fazem acordos entre si para poder venderem num determinado preço. E aí, com o dólar alto, o que é que eles fazem? Ao invés de alimentar o mercado interno, ao invés de eles venderem para o mercado interno, eles preferem vender para fora porque o faturamento vai ser maior. Afinal de contas, eles estão vendendo em dólar. O que sobra aqui, o que não é vendido para fora, o que sobra aqui, quando sobra, porque se não sobra, tem um desabastecimento do mercado. Quando sobra, eles elevam o preço para tentar se aproximar um pouco do preço do qual eles vendem para fora, para exportação. Isso vem acontecendo com arroz, vem acontecendo com algodão, vem acontecendo com a soja. Por isso que o óleo de soja está tão caro. Por isso que o óleo de soja, há uns 4 meses atrás, custava em torno de R$3 e pouco, e atualmente está R$8. Por isso que o arroz, há um tempo atrás, custava R$2,50, atualmente está custando R$6, R$7 o quilo do arroz. Né? Algodão, não sei exatamente os valores, tal, mas aumentou também bastante. E existe o risco de desabastecimento interno, tanto que isso já está afetando a produção de roupa. Vai chegar a um determinado ponto que a gente vai acabar pagando mais caro pelas roupas, porque o algodão está mais caro. As empresas que fabricam camisa, que fabricam roupa, estão comprando o algodão mais caro, consequentemente ele vai ter que repassar esse preço final para o consumidor. Passa para os compradores, para as lojas, para as grandes lojas, que consequentemente passa também para o consumidor final, que somos nós. Compre roupa de brechó.
Então, aqui fala mais ou menos disso, com essa ideia de que o monopólio, ou então muita terra na mão de pouca gente, favorece a elevação dos preços de alimentos e de outros gêneros de primeira necessidade. Aí vem a Revolução. Em 1848, a substituição do presidente da província de Pernambuco do Partido Liberal por um do Partido Conservador foi o estopim para o início do conflito armado. Estopim é aquele elemento no nosso glossário, provocador de uma série de acontecimentos. Foi o ponto-chave para que a galera começasse a tacar-lhe pau doido, começasse a estourasse. Tipo, não, eles já estavam revoltados e coisa e tal, porra, não pode, tá lá no centro das discussões a respeito dessa batalha contra o próprio governo. E quando houve essa substituição do presidente da província, do governador, né? Presidente da província, de um cara do Partido Liberal, que apesar de ser, tipo, o Partido Liberal ser quase a mesma coisa do conservador, ainda assim a gente conseguia manter um diálogo um pouquinho bacana com a galera do Partido da Praia. Quando substituíram o presidente da província do liberal para um conservador, que era ainda mais filha da puta, isso foi o estopim. Foi o ponto de partida para que a revolução realmente começasse a sair do campo da teoria, das discussões, e partisse para a prática. E fosse tacar o pau mesmo. Foi o estopim para o início do conflito armado. O movimento começou na cidade de Olinda e ampliou-se para a Zona da Mata. Na Revolução Praieira, engajaram-se os proprietários de terra, comerciantes brasileiros, jornalistas, artesãos, trabalhadores urbanos e os escravos libertos. Destacaram-se Pedro Ivo, Borges da Fonseca e Nunes Machado. Em fevereiro de 1849, 3 meses após o início da revolta, os rebeldes tentaram invadir a cidade de Recife, para lá se dirigindo com mais de 2.000 pessoas. Então, começou no interior, começou em Olinda. Olinda é relativamente perto de Recife, mas foi de Olinda e para a Zona da Mata, que é a região no entorno ainda de Olinda, ali. E depois, quando chegou fevereiro de 1849, falaram, não, agora a gente deve partir para a capital da província para poder tomar de vez o poder para o Partido da Praia. Só que aí quando eles chegaram lá, com esses 2.000 homens, 2.000 pessoas, foram duramente reprimidos pelas tropas imperiais, que já sabia que a galera estava chegando lá, e aí mandou reforço. A galera acabou se dispersando, então, pela Zona da Mata, e resistiram utilizando táticas de guerrilha. O que é a guerrilha? Segundo o nosso glossário, é a luta armada realizada por meio de pequenos grupos formados irregularmente e que não obedecem a normas internacionais. As ações de guerrilha são marcadas por muita rapidez e grande capacidade de atacar de surpresa. As guerrilhas, então, os guerrilheiros, digamos assim, é aquela galera que, tipo, ninguém sabe que estão se reunindo. Estão sempre juntos, tal, não sei o que, mas de boa, a galera daqui. Do nada, de repente, você vê uma multidão, uma galera reunida lá falando, vamos tocar o terror nessa zorra. Pronto. Tipo, você nem sabe que existe, mas lá meio que no submundo, eles estão escondidos e no momento certo para realizar determinada ação, a galera se junta e vai. Bora, fechou, partiu, bora, vamos, tá? Agora. Todo mundo vai. Então eles resistiram se utilizando dessas táticas de guerrilha. O governo os perseguiu e ainda negociou sua rendição. A Praieira encerrou-se com a anistia da maioria de seus líderes em 1851 e sua derrota acabou fortalecendo o governo imperial, né? Então os pernambucanos era a galera mais doida de tacar a porrada mesmo, né? Então, só que aí
por conta disso, por conta do governo imperial ter noção de que os pernambucanos eles sempre tinham esse perfil de luta, esse perfil deles serem mais aguerridos mesmo, de partirem para a batalha sem medo de matar, sem medo de morrer nem nada. Quando o governo imperial conseguiu vencer esses praeiros, tipo, isso acabou colocando medo, de certo modo, em outras províncias que poderiam ter movimentos também que pensavam nessa emancipação, nesse conflito contra as decisões do imperador. A partir de 1853, após a reaproximação do imperador com o Partido Conservador, formou-se o Ministério da Conciliação, composto de representantes de ambos os partidos. Né? Em 1868, as forças políticas se rearticularam. Um grupo formado por liberais de ideias republicanas organizou o Partido Liberal Radical, que em 1870 oficializou-se como Partido Republicano. Aqui não. Oficializou-se então como Partido Republicano. O Partido Liberal Radical, que é oriundo do Partido Liberal, ele se juntou, ele se afastou do Partido Liberal, essa galera se afastou do Partido Liberal, se juntou para, no ano de 1870, fundar o Partido Republicano. Página 174. No início do segundo reinado, eram muitas as dificuldades para integrar o Brasil à economia internacional e acompanhar as transformações que ocorriam na Europa e nos Estados Unidos. Sobretudo os aspectos relacionados à urbanização e à industrialização. Nesses países, a produção industrial crescia e aumentava a concorrência entre eles. Então, a indústria deles estava começando a crescer, começando a se desenvolver, enquanto que o Brasil continuava extremamente agrário, meio como acontece ainda hoje. Enquanto isso, a estrutura econômica brasileira permanecia baseada no quê? No latifúndio, na monocultura e na mão de obra escrava. Desde a abertura dos portos em 1808, com a chegada da família da corte portuguesa aqui para o Brasil, lá para o Rio de Janeiro, né? A dependência do Brasil de produtos ingleses só aumentava e faltava capital nacional para investir na indústria brasileira. Era tipo, graças a Dom João, né, que chegou assim, por conta da ajuda da Inglaterra para que ele pudesse fugir de Portugal para o Brasil devido aos conflitos com Napoleão Bonaparte, da França, né? Uma contrapartida que o Dom João acabou concedendo à Inglaterra por conta dessa ajuda foi a abertura dos portos e basicamente o monopólio da relação comercial com a Inglaterra. A diminuição das tarifas alfandegárias desse comércio dos produtos entre Brasil e Inglaterra, sendo que o Brasil, a Inglaterra pagaria menos pelos produtos brasileiros do que outros países, tal, e o Brasil compraria primeiramente da Inglaterra para depois poder comprar de qualquer outro país, né? Então, essa dependência econômica em relação à Inglaterra acabou se tornando muito grande. Isso dificultava muito o desenvolvimento da indústria brasileira, porque o Brasil estava lá se endividando, dívida atrás de dívida, porque era praticamente obrigado a comprar com a Inglaterra. Mesmo que um produto na Inglaterra fosse mais caro do que eles comprarem, tipo, na Holanda, ou na França, na Espanha, eles, por conta desses acordos assinados, graças à abertura dos portos, ele precisava comprar com a Inglaterra. Isso então o Brasil, olha só, pedia amém e queria dar porrada. Com o objetivo de aumentar a arrecadação de impostos e de incentivar o desenvolvimento econômico do país, no ano de 1844 foi criada a tarifa Alves Branco.
A nova tarifa aboliu as taxas alfandegárias preferenciais de 15% que os produtos ingleses pagavam desde 1810. Levou 34 anos para tomar essa decisão. E que foram mantidas durante o governo de Dom Pedro I, do papai e Pedro II. Né? A política protecionista inaugurada com a tarifa Alves Branco estabelecia impostos de importação de 60% sobre os produtos que faziam concorrência aos produtos nacionais e de 30% sobre os que não tinham similares no país. Então, quer comprar de fora, ao invés de comprar os produtos que a gente tem aqui no Brasil, beleza, você vai comprar, mas vai ter uma sobretaxa de 60% em cima do valor do produto. Então, tipo, produto que custa R$100 lá fora, passa a custar 160. Aqui no Brasil, esse mesmo produto, digamos, custa 130. Então, se a tarifa fosse de 15% ainda, você pagaria, seria mais benéfico você comprar de fora do que comprar internamente. Então eles botaram essa taxa lá no alto de 60% sobre os produtos que também eram feitos aqui no Brasil. Já aqueles que não tinham similares, não precisava nem ser o mesmo tipo, mas que fosse parecido, que tivesse a mesma função e tal, essa taxa era de 30%. As consequências mais imediatas da tarifa Alves Branco foram o aumento da receita tributária, claro, né? O encarecimento dos produtos importados e o consequente descontentamento das camadas favorecidas que até então consumiam tais produtos e dos comerciantes que os negociavam. A galera rica, metida besta, que só queria comprar coisa de fora e não consumir os produtos internos, ficaram virados no estopor. Ficaram virados na porra, porque falam assim, não vou poder mais comprar o meu chá vindo das Índias, meu chá vindo da China, meus patins vindo da Inglaterra. Vocês lembram que o Brasil comprava coisas bem aleatórias até que não teria como usar aqui no país, né? Tipo, patins de gelo. A Inglaterra mandava os abestalhados aqui e comprava. E aí o povo, as famílias mais ricas, abastadas, que tinha sempre essa ideia do viralatismo, que a gente chama do complexo de vira-lata aqui do país, tipo, as coisas produzidas aqui não prestam, somente o que vem de fora. Até hoje a gente tem muito disso, desse complexo de vira-lata, né? Porque os filmes nacionais não prestam. O de fora pode ser uma porcaria, mas o povo, gente, que filme maravilhoso! Vocês assistiram Bacurau? Bacurau é muito bom. É um filme muito bom. A galera daqui no Nordeste, grande maioria, batendo palmo porque consegue se reconhecer naquele contexto, nas discussões, né, se aprofundando bem nas discussões. Aí a gente ouve falar de uma galera lá do sul do país, sulistas, paulistas e tal, não sei o que, fala assim, que filme bosta! Lembra uma ideia do Quentin Tarantino, mas é algo muito ruim, porque é nacional. Vai pra casa do caramba, né, gente? Porque são discussões, na verdade, que eles acabam não se incluindo. Eles que sempre... Isso a gente falando dentro do próprio país, tá? Esse complexo vira-lata. Dentro do próprio país, a gente vê a galera do sul, do sudeste, se eles não se veem como protagonistas, eles acabam não gostando. Bacurau é basicamente isso. Bacurau é um filme que fala do interior, de sertão mesmo, e tem uma cena que é antológica, que é fantástica, que é o momento que aqueles dois sulistas, que é um paulista e uma carioca, estão na mesa com os estadunidenses, e aí o cara, o paulista, ele chega e fala assim, paulista, sulista, sei lá de onde ele é, o cara chega assim e fala assim, nós somos como vocês. Tipo, é meio que uma negação sobre ser do próprio Brasil, porque ele é branco
tem traços europeus, né? Talvez a família bisavô, tataravô tenha vindo da Itália, da Inglaterra, de não sei, da Casa do Chapéu. E aí os estadunidenses, eles olham para os brasileiros, esses dois brancos brasileiros, e começam a dar risada. Falam assim, não, vocês são no máximo latinos. Vocês não são brancos, como nós. Vocês são latinos. Consequentemente, vocês são inferiores. Só que os dois sulistas brancos lá, que estavam tacando o foda-se pro Nordeste, eles se acham superiores aos nordestinos. E acham que os estadunidenses são superiores a outros povos e buscam se equiparar, se equivaler a eles. É tipo o nosso imperador, ditador, presidente, que se Trump soltar um peido, ele fala, ai, que peido bonito, que coisa gostosa, que cheiro, que aroma de bufa linda, vinda dos Estados Unidos, Mr. Trump. I love you, Trump. I love you. Deus acima de todos, menos de Trump. O Brasil acima de tudo, menos dos Estados Unidos. Tem que ver isso daí, tá ok? Enfim, no entanto, essa medida não conseguiu promover a autossuficiência da economia brasileira. Manteve-se a dependência das importações de vários artigos industrializados, até mesmo porque o Brasil, apesar de ter uma melhora dessa receita tributária, ainda não era autossuficiente na produção de diversos insumos, né, de diversos produtos. Então, ainda precisava importar muita coisa. Importava mais do que exportava. Comprava de fora mais do que produzia e vendia. Então, essa balança comercial dava um déficit, né? Não um superávit. Então, tinha essa dependência das importações de vários artigos industrializados. Em 1860, entrou em vigor a tarifa Silva-Ferraz, que estabelecia impostos alfandegários mais baixos para máquinas, ferramentas e ferragens, prejudicando a produção nacional desses equipamentos e favorecendo as importações desses insumos. Então, aquilo que eles tentaram com a tarifa Alves Branco meio que foi quebrada com a tarifa Silva-Ferraz, que pegava mesmo os produtos que eram produzidos aqui no Brasil, no caso para máquinas, ferramentas e ferragens, mesmo que fosse produzido aqui no Brasil, mesmo que houvesse similares aqui no Brasil, eles não queriam comprar da produção interna, preferiam importar. Isso fez com que esses produtos internos eles fossem deixados de lado. Originário da Etiópia, na África, o café era usado pelos povos africanos para a fabricação de bebidas. Café. Há mais de 500 anos, os comerciantes árabes divulgaram o produto no Oriente e na Europa. Os franceses o trouxeram para a América do Sul a fim de iniciar o cultivo em suas colônias. Foi da Guiana Francesa que, em 1727, o jovem oficial Francisco Palheta, em missão encomendada pelo governo do Pará, Grão-Pará, província do Grão-Pará, trouxe as primeiras mudas para o Brasil. O cultivo do café foi introduzido no país na área em que atualmente é a região norte e acabou se estendendo, descendo um pouquinho para o Maranhão e a Bahia no Nordeste. Nas últimas décadas do século XVIII, a produção cafeeira chegou no Rio de Janeiro e estendeu-se no início do século seguinte pelo Vale do Rio Paraíba do Sul, onde o cultivo se adaptou aos solos férteis, às boas condições climáticas e à regularidade das chuvas. Isso aqui é só uma leitura mesmo. Na região conhecida como Vale do Paraíba, o cultivo do grão rapidamente se expandiu e muitas fazendas de café se formaram.
cidades fluminenses como Resende, Valência e Vassouras se destacaram no cenário econômico nacional. Se estende também por o Vale do Paraíba, se estende também muito por São Paulo, tá? E aí o Brasil, que dependia muito da economia açucareira, acabou migrando para um país exportador de café, principalmente, né? E aí a gente tem aqui, ó, os produtos produzidos no Brasil entre 1851 e 1880 em percentuais. Aí a gente tem três faixas, né? 51 a 60, 61 a 70, 71 a 80. Aí vocês veem como foi a produção do café, chegou a ter uma pequena queda da década de 50 para a década de 60. Isso pode ocorrer devido a condições climáticas mesmo. E aí depois deu um salto de quase 10% para a década de 70, né? O açúcar foi caindo 21%, 12%, 11%. O algodão aumentou também, foi de 7% para 18% ao decorrer de 2 décadas. O cacau se manteve no mesmo nível, a borracha dobrou, mas uma quantidade pouca ainda. O fumo é um crescimento devagar, lento, mas crescendo. Erva mate, couros e peles caiu um pouquinho. Enfim. E para a gente finalizar o assunto, o modelo agrário exportador dos tempos coloniais foi reafirmado na economia cafeeira. O café era produzido em latifúndios monocultores. Como sempre, essa coisa bonita dos latifúndios monocultores no Brasil funcionando perfeitamente. Minha barba, fazer a barba, né, gente? O que tá manchado, o que tá... Oi? Parece que eu levei um chupão no rosto. Mas não tem nada, porque eu machuquei. Eu tava com o pelo encravado, eu tava mexendo aqui assim, aí ficou assim roxo. Enfim. Professor. Ai, professor, você é doido, miséria. O café era produzido então em latifúndios monocultores, voltados para exportação, como sempre. Nas fazendas do Vale do Paraíba predominou ainda o uso do trabalho escravo, claro, né? Calcula-se entre 1780 e 1831 cerca de 1 milhão de africanos escravizados que desembarcaram no porto do Rio de Janeiro. Desses, cerca de 800 mil foram enviados para os cafezais no Vale da Paraíba. 4 a cada 5 negros africanos escravizados que chegavam no porto do Rio de Janeiro entre 1780 e 1831, 4 entre 5, iam para os cafezais no Vale da Paraíba. Nas lavouras que se fixaram no oeste da província de São Paulo a partir de 1850, houve a introdução gradativa do trabalho livre, realizado por imigrantes de origem europeia, conforme veremos mais adiante. Ao longo do século XIX, a exportação de café para os mercados internacionais assumiu importância crescente na economia brasileira. A gente vai fazer essa discussão em outro momento, numa das próximas aulas, em relação a essa imigração massiva de europeus como trabalhadores livres para substituir os escravos. Ou seja, você gera uma oportunidade de liberdade para os escravos africanos, para a população africana escravizada aqui no Brasil, gera essa possibilidade de liberdade, mas não transforma eles em trabalhadores livres. Eles se tornam libertos, mas não lhes é dada a oportunidade de trabalho. Eles preferem fazer o quê? Trazer imigrantes europeus para trabalhar nas fazendas de café. Que coisa chata.
A partir de 1850, em virtude do esgotamento do solo no Vale da Paraíba e da baixa produtividade que isso representou para as fazendas da região, novas áreas de cultivo de café se formaram. Antes, que era só concentrada ali no Vale da Paraíba, e devido à decadência já da indústria açucareira, eles começaram a migrar, começaram a buscar novos espaços para continuar a produção de café. Né? A lavoura cafeira passou a ocupar vastas extensões de terra roxa no oeste da província de São Paulo, chegando a Jundiaí, Campinas e Itu. Na segunda metade do século XIX, a produção do oeste paulista superou a do Vale do Paraíba, colocando o Porto de Santos no litoral da província de São Paulo como principal centro exportador de café. Em 1867 foi inaugurada a estrada de ferro São Paulo Highway, financiada com capital inglês, como sempre a nossa dependência do dinheiro inglês, ligando Santos até Jundiaí, tornando mais rápido o transporte do café nos centros produtores ao porto. Posteriormente, os cafeicultores paulistas financiaram a ampliação das ferrovias, o que acelerou o desenvolvimento da província de São Paulo. A expansão cafeeira dinamizou a economia da região, estimulando o crescimento populacional, a construção de ferrovias para o escoamento da produção e, consequentemente, também a urbanização, porque, afinal de contas, você precisava ter toda uma rede de apoio a essas regiões, aos locais de produção do café, aos locais por onde passavam esses trens, né? Porque eles paravam, essa ferrovia, eles paravam em determinados locais, né? Para poder abastecer ainda mais, né? Porque, tipo, tinha todo um percurso que passava por fazendas, que passava por determinadas regiões. Então isso fazia com que esses locais fossem crescendo, também fossem construídas cidades ao redor dessas ferrovias, próximas dessas ferrovias, e até chegar ao Porto de Santos, onde lá também no Porto de Santos, aquela região cresce, se urbaniza, se industrializa e tem um crescimento populacional considerável. Né? Enfim, finalizamos nossa aula de hoje por aqui. A gente continua na próxima aula sobre a Era Mauá e a gente começa a falar sobre a relação que o Brasil teve com a Guerra do Paraguai. A porrada comeu solta, meu irmão! Tudo bem, vocês entenderam. Valeu, galera. Finalizamos nossa aula por hoje aqui. A gente continua na próxima aula. Tchau!